O Estadão, que demoniza Bolsonaro em cada editorial, publicou como grande furo de reportagem a notícia de um tal orçamento paralelo secreto do governo. O restante da mídia militante pegou daí e partiu para essa narrativa de que estava criado o mensalão de Bolsonaro, e o PSOL já luta até por uma CPI. O que há de fato por trás disso tudo? A única coisa que pode e deve ser investigada é se houve algum favorecimento aos parlamentares aliados do governo como um critério de aprovação das tais emendas. Seria algo antirrepublicano, o velho toma lá da cá, típico do nosso presidencialismo de coalizão. Mas a narrativa não segue por esse fio. A ideia é demonizar Bolsonaro mesmo, catar pelo em ovo até encontrar, ou, se isso não for possível, o que tem acontecido até agora, inventá-lo. Vamos lembrar que essa narrativa parte daqueles que cobravam mais articulação com o governo, com o Congresso, sob a acusação de autoritarismo do governo, e que logo depois eles passaram a condenar a aproximação com o Centrão, como se fosse possível governar o país sem ele. O uso repetitivo do termo secreto visa causar certo alvoroço, como se tivesse rolado ali uma descoberta reveladora contra o governo. Só há um pequeno detalhe: seria o segredo mais revelado, mais público do planeta. Não obstante, a turma tenta impor a narrativa de que é exatamente igual ao mensalão petista. O mensalão estourou com imagens gravadas numa câmera escondida, com um funcionário dos Correios recebendo grana por fora, e Roberto Jefferson, Bob Jeff, o nosso malvado favorito, revelando ao mundo as tramóias lulistas, assumindo seus crimes por isso e pagando na justiça. Hoje, o tal orçamento secreto foi descoberto lendo o Diário Oficial. Parece que alguma coisa mudou, né? O ministro Rogério Marinho, do alto das suas importantes contribuições ao país, desde a reforma trabalhista no governo Temer até a previdenciária do atual governo, repudiou as afirmações falsas da mídia e mostrou que, se o critério for esse aí utilizado pela imprensa e oposição, então os parlamentares da oposição aderiram à base do governo. São falsas as informações do Estadão que acusa o governo de ter criado um orçamento secreto, escreveu. Basta analisar que parlamentares da oposição, PT, PCdoB e PDT, tiveram indicações contempladas. Inclusive o senador Humberto Costa, que parece estar com amnésia. Vou lembrá-lo, disse o ministro. Será que o senador passou a integrar a base do governo Bolsonaro? O senhor participou de um tratoraço, senador? Pois o senhor teve uma indicação para compra de máquinas contemplada. E isso não poderia ser diferente. Não seria diferente, pois os recursos da RP9 são de indicação do parlamento. Isso começou em 2019 e é sabido. O que há é tentativa de construção de uma narrativa. A reportagem teve acesso aos documentos de indicação dos parlamentares da oposição, mas os ignorou. Qual o motivo? Pergunta. Tem deputado que esquece da realidade para atacar o governo. Caso a deputada Alice Portugal não se lembre, aqui está o ofício indicando 2,8 milhões na CODEVASF, parte das emendas do relator geral do orçamento. A senhora, por acaso, aderiu à base do governo? Pergunta o ministro. O secretário Felipe G. Martins, que a ditadura chinesa vem tentando derrubar, segundo a imprensa, o que é bom sinal para ele, também rebateu as críticas infundadas. Existem 4 tipos de emendas feitas no orçamento individual, bancada, comissão e relatoria. Qualquer um que chame de orçamento secreto os recursos da emenda de relatoria, introduzida na LDO-PLN 5 de 2019, está ou com ignorância ou com desonestidade. Martins acha o que está por trás de verdade disso é outra coisa. Desesperados por não encontrar nenhum escândalo de corrupção no governo Bolsonaro, a imprensa e a oposição fabricam escândalos imaginários para tentar equiparar o governo mais limpo e correto da nova república com os governos petistas, os mais corruptos da nossa história. Leandro Ruschel apontou para as incoerências dos nossos jornalistas também, numa série de mensagens. Milagre! Esquerdopatas estão chamando emendas parlamentares de roubo e corrupção, comparando com o mensalão. Estão falando de 3 bilhões de reais, mas o orçamento federal é de mais de 3 trilhões. Quem topa passar a tesoura a fundo nesse orçamento? Pergunta. E ele acrescentou:
No início do mandato, Bolsonaro buscou governar sem entrar no velho jogo do toma lá da cá. A extrema imprensa condenou a tentativa, afirmando que o presidente não tinha articulação política. Agora, a mesma extrema imprensa critica a liberação de emendas em troca de apoio. Em outro comentário, restou a ironia mesmo. Estadão e a incrível história do orçamento secreto que é público. E ele emendou com uma tese sobre a real motivação desse tipo de narrativa. Se a extrema imprensa está inventando o mensalão do Bolsonaro, é porque a pandemia deve estar na fase final mesmo. E concluiu, o jornalismo profissional, entre aspas, está comparando emenda parlamentar de orçamento público com dinheiro de propina pago em caixas de sapato na calada da noite, no escândalo que ficou conhecido como mensalão. E por falar em mensalão, PT e aquela velha roubalheira, há um nome ligado ao partido de Lula que o senador Girão, por exemplo, gostaria de convocar para a CPI da Covid. Até aqui um circo que serve só de palanque eleitoral para o ex-presidente corrupto e seus cúmplices, como Renan Calheiros. Trata-se de Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma, ligado ao PT até o último fio de cabelo. Será que os senadores vão aprovar a sua convocação? O Brasil quer saber quando essa CPI patética vai realmente investigar algo sério, como o Covidão. O destino dos recursos federais para estados e municípios é o que realmente importa nessa história toda. O resto é só factoide da mídia e da oposição, hoje sinônimos, coisa de quem fala em orçamento secreto publicado no Diário Oficial.